Lacerda, bom dia. Iniciando a entrevista coletiva nesta terça-feira, antes do jogo diante do Internacional no Beira-Rio. Primeiras perguntas do André Gil, do La Pelota RS da Jovem Pan. Lacerda, quais as expectativas para esse confronto contra o Internacional? Um jogo grande, um jogo contra um grande adversário. O Caxias tem que ir preparado para um jogo extremamente competitivo, né? Uma equipe, o Inter com o mesmo grupo do ano passado, né? Tem um entrosamento já, né? Um time que foi vice-campeão brasileiro, com um novo treinador, novos conceitos. O Inter aos poucos vai mudando a sua maneira de jogar. É claro que não é da noite para o dia, mas tem as questões de qualidade individual do adversário. Então o Caxias tem que ir lá sabendo que vai ter que taticamente ter uma noite perfeita. A gente não pode cometer erros. Estamos conversando muito sobre isso. Pouquíssimo tempo de trabalho, né? Mas é recuperar os atletas, porque tivemos um jogo dificílimo no domingo à noite. Então, muito na parte da conversa, muito falado, muito mostrando os vídeos dos nossos jogos e dos jogos do Internacional. Mas acredito que a nossa equipe está preparada para ir lá fazer um grande jogo. Temos que também jogar muito, temos que ter a bola, temos que propor o nosso estilo de jogo, a maneira como a gente gosta de jogar, porque ir lá só para se defender não é a nossa característica. Então esperamos fazer um grande jogo. Gustavo Ramos e Giovani Gomes serão titulares no ataque Grenat? A gente não definiu o time ainda, até pela questão desse período curto de recuperação. Hoje nós fizemos um treino muito leve aqui no Centenário. Não vou adiantar o time, até porque geralmente a gente não sabe a escalação do adversário. Giovani Gomes sim permanece na equipe, né? Está recuperado. Então a gente está vendo a situação ainda do Gustavo e dos outros atletas de ataque. Perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Qual a minutagem projetada para o John Lennon nesse jogo, caso ele seja utilizado? E hoje você vê esse jogador em maiores condições de assumir a lateral direita ou de brigar por outra posição? Não, o John Lennon é um jogador que foi contratado para a lateral direita, mas claro que pela versatilidade dele, ele pode ser aproveitado em outra posição. Eu imagino o John Lennon brigando pela titularidade na lateral, né? Mas o John Lennon ainda não vai para o jogo contra o Inter, né? O John Lennon teve um tempo parado depois da Série C, que ele estava no Vila Nova. Ele ficou treinando em casa, né? Por conta, e a gente sabe que não é a mesma coisa que estar trabalhando num clube. Então, é um atleta que tem, né, umas virtudes de velocidade, de força, e esse tipo de atleta ele precisa estar sempre muito bem, né, porque senão ele não consegue demonstrar o seu melhor potencial. E no final ainda desse período, antes dele vir para o Caxias, ele teve o Covid, né, e aí ele ficou 15 dias sem poder treinar em casa. E o jogador fica um pouco debilitado. Quando ele se apresentou no Caxias, ele chegou quase zerado. Então a gente não pode acelerar o processo. A nossa campanha é uma campanha... Não que a gente não é questão de poupar, mas a gente precisa, já que a gente está com 4 jogos, 3 vitórias e um empate, a gente não precisa queimar etapas, né? A gente tem que deixar o atleta no seu nível, na sua plenitude, e é o que a gente tenta fazer, porque o nosso grupo hoje fisicamente se encontra num estágio muito bom, aí claro, mérito do Samir, né, que deixou o grupo nessa condição. E o que a gente faz com os atletas que chegam durante a temporada? A gente tenta fazer o máximo para nivelar eles, e geralmente é difícil. Como é início de temporada e a gente tem esse tempo e o time está numa sequência boa de vitórias dentro da competição, a gente entende que é melhor o John Lennon não ir para esse jogo. Por quê? Porque se ele vai para Porto Alegre, ele joga, vamos dar um exemplo, ele joga 45 minutos. Ele não poderia ter treinado forte hoje, não poderia ter treinado segunda forte, não poderia treinar forte hoje na terça, e quarta-feira também não, porque ele jogou. Então a gente optou em ele treinar forte 2 períodos na segunda, forte 2 períodos na terça. Amanhã ele faz mais um trabalho forte, né? Descansa na parte da tarde, e na quinta-feira ele retorna normal com o grupo, e aí sim, não digo com certeza porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas dentro da nossa programação ele vai estar apto do que o torcedor falou. Esse é o primeiro clube que eu trabalho como treinador. Se eu me abalar com comentário de torcida, lógico, eu tenho o maior respeito pela torcida do Caxias, o maior carinho, né? Tudo que a gente tenta fazer aqui é em prol do torcedor. Por quê? Porque o torcedor é o que move. Já falei isso, né? Eu sempre fui contra essa história, já foi ídolo, teve o ídolo, não sei, não.
O ídolo do clube é a torcida, porque passa treinador, passa presidente, passa diretor e o torcedor fica. Isso não me abala em nenhum momento, porque os próximos clubes, talvez as pressões vão ser até maiores. Então, para mim, o que eu faço é trabalhar, tentar melhorar cada vez mais a nossa campanha, que está muito boa, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, só invicto ao lado do Grêmio, só nós e Grêmio. Vamos para Porto Alegre para fazer um grande jogo e sempre tentando melhorar para o torcedor cada vez mais. Eu não quero que o torcedor goste ou não do Lacerda, eu quero que o torcedor goste de ver o Caxias, eu quero ver o torcedor feliz. Claro que a gente sabe que os insucessos, às vezes, lá na Série D, né? Às vezes muito pelo que o torcedor ouve, pelo que o torcedor escuta, porque só é passado as coisas ruins, né? Quando acontecem as coisas, como foi lá em Mirassol, sem 6 atletas, às vezes não é passado para o torcedor, que o torcedor escuta, né? Mas eu tenho minha consciência bem tranquila, que a gente trabalha muito aqui, a diretoria vê que a gente trabalha muito, até por isso tem a nossa permanência. Perguntas do Fernando Leonardi, do Portal da Bola. Lacerda, quais os principais pontos que você considera mais perigosos no Internacional? É um time que se conhece há muito tempo, que tem um conjunto muito grande, com novas ideias, do Miguel Ángel Ramírez, que está implementando, mas principalmente as questões individuais, né? A questão técnica individual dos atletas. O Inter, a gente não pode esquecer, foi vice-campeão brasileiro, fez uma grande campanha no passado, manteve o mesmo time, e cada vez se reforça mais. Eu estava olhando o último jogo, o Inter vinha jogando o Yuri Alberto, agora jogou o Galhardo, um jogador que foi para a seleção brasileira, entrou o Abel e ainda tem o Guerreiro. Então tem muita opção, né? Bom pro Miguel, tem muita opção. Então eu acho que esse início de temporada, o que nós, os clubes do interior, temos que ter cuidado é com a questão individual deles, que é um nível acima. Então por isso que taticamente a gente tem que estar perfeito, tem que ser a noite perfeita. Não adianta ir lá, né? Esses dias eu acompanhei um outro jogo de um clube do interior que foi lá e fez um grande jogo, mas no final perdeu. Não adianta ele fazer, não, tem que ser 100 minutos no limite, não pode errar. O Novo Hamburgo, no último jogo, teve uma chance de empatar o jogo numa bola parada, sobrou uma bola para o zagueiro, acabou errando, na defesa do Danilo. Tu não pode errar, porque o grande, quando ele vai, ele não erra. E nós temos que fazer esse esforço de, quando a gente tiver a oportunidade, não errar. Como você tem visto o campeonato até aqui? O que mais te surpreendeu nos adversários, positivo e negativamente? O campeonato é muito equilibrado, muito equilibrado. Tem a questão de alguns clubes, por exemplo, o São Luís e o Pelotas, que vieram até com uma cota menor, né, porque seriam clubes rebaixados ano passado, e o São Luís está com 10 pontos na competição. O Campeonato Gaúcho ele não muda muito, né? Ele é muito competitivo todos os anos. A gente vê crescimento das equipes, o Ipiranga fazendo uma grande campanha, né? O Juventude ontem venceu, já vai brigar no bloco de cima. O Brasil de Pelotas, que lá no início foi me perguntado quais as equipes que poderiam surpreender, eu falei do Brasil. E aí às vezes a gente ficou um pouco chateado com o empate em Pelotas, que a gente poderia ter vencido. E aí tu vê a campanha do Brasil já chegando em 7 pontos, né? Então as equipes que eram para fazer boas campanhas estão confirmando. E o campeonato hoje não tem definição de nada. Está muito embolado, 4 equipes com 10, equipes com 7, com 6, até quem está lá embaixo não está fora da briga ainda. Acredito que é isso, o nível técnico, tirando a dupla Grenal, está muito parelho. Perguntas do Thiago Nunes, da Bitcom TV. A dupla Grenal não disparou no gauchão. Como você tem visto esse equilíbrio e o Caxias também pode se aproveitar desse momento, mesmo sendo fora de casa o jogo? É complicadíssimo o campeonato, né? A dupla Grenal ela tem a sua força, principalmente jogando dentro da sua casa. O Caxias vem há anos fazendo boas campanhas, não é só foi no meu comando, né? Nos 2017, 2018, 2019, o Caxias fez grandes campanhas, só vem mantendo o que vem sendo feito e construído nos últimos anos. Então a gente, quando uma dupla Grenal não dispara, a gente tem que estar sempre brigando ao máximo. Eu costumo dizer que os nossos adversários são o interior, né, tirando a dupla Grenal, mas não, a gente tem que enfrentar a dupla Grenal de igual para igual. Claro que existe um respeito, existe, né, a gente sabe do investimento que tem na dupla, mas sempre quando tu tem a oportunidade de vencê-los, tem que fazer de tudo para vencer. Jogar aqui no Centenário, a gente tem a vantagem que a gente conhece a nossa casa, então quando tu vai para Porto Alegre enfrentá-los, tem que ir taticamente muito preparado,
concentração tem que estar sempre muito preparada para a gente não cometer erros. No setor ofensivo você tem um bom problema com mais de uma opção. Como tem sido para você essas escolhas e a disputa entre eles? É uma disputa sadia, já falei isso antes quando o Mila que chegou no meio da pré-temporada e começou jogando. Hoje quem está jogando é o John Clay e o Giovanni, né? O Mazzola que vem desde o início, ficou acho que um jogo fora. O que ganha com isso é o Caxias, é bom para mim, a gente comenta muito internamente com a comissão técnica, com o Ademir e o Júnior, que é bom tu ter opções, né? É bom ter essa briga sadia, essa briga interna nossa. Isso quem ganha é o Caxias, como eu falei. E quem tem que escolher é a comissão técnica, eu tenho a palavra final. A gente tenta sempre tentar fazer a melhor escolha. Às vezes, alguma escolha que a gente faz não dá certo, mas eu estou bem satisfeito com essa disputa entre os atletas. Pergunta do Pedro Petrucci, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. A última vitória do Caxias no Beira-Rio pelo Gauchão foi em 1990, há 31 anos. Esse tabu entra no vestiário como uma possibilidade de escrever uma nova história? Entra, com certeza. Eu tive essa informação hoje de manhã. Acho que até foi o Vitor mesmo que me passou a informação. Fazia bastante tempo, mas claro, tudo que serve de motivação a gente sempre passa para os atletas. Eu ainda sou adepto disso, né? Claro que o futebol hoje mudou muito, mas até pelo meu grupo, que é um grupo experiente, um grupo com jogadores maduros, que a gente troca muito essa questão de informações, é uma questão que a gente vai para Porto Alegre para tentar, a gente já quebrou alguns tabus aí, né? Então a gente espera quebrar esse aí, claro, com muito respeito ao internacional, mas a gente vai para Porto Alegre para tentar buscar a vitória. Valeu, Lacerda. Obrigado. Valeu.